Salve pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso laboratório de número 13, um tema super importante do eixo temático saúde, que é a questão da automedicação no Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de remédio do planeta e, sem dúvida, esse amplo consumo de medicação muitas vezes se dá sem a orientação de um profissional da saúde, como um farmacêutico ou, na melhor das hipóteses, um médico. Então, a nossa ideia aqui hoje é compreender um pouquinho do porquê que no nosso país há um amplo consumo de medicamentos de modo indiscriminado e todos os riscos, que isso pode trazer para a vida de uma pessoa, tá certo? Passando para a tela adiante, aqui nós já temos as formulações, as possibilidades de tese, que serão aí as 5 teses de sempre que nós estamos habituados a trabalhar. A raiz histórica, a negligência do Estado, a falha educacional, a influência da mídia e a ignorância social, que são os grupos aí de teses que a gente tem utilizado desde o início do ano, tá certo? Na tela subsequente, vem aí as possibilidades de repertórios para a introdução. Do ponto de vista da história, nós temos a descoberta da penicilina, que é um marco para a história da medicina e da área da saúde, A partir dali, a gente tem a possibilidade de tratar de maneira mais precisa algumas doenças que até então não eram devidamente tratadas. Então, é um marco muito grande para a área da saúde. Também temos a Revolução Industrial, que vai fazer com que as medicações sejam produzidas em larga escala e que, consequentemente, haja uma maior disponibilidade de medicação disponível para venda, na sociedade. Temos o período da globalização. É graças ao mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso à internet, onde todo mundo tem acesso a um dispositivo eletrônico, que as pessoas vão consultar, o Google, os sites de busca, e muitas vezes vão encontrar informações inverídicas sobre doenças, sobre medicamentos. Então, podemos dizer que o mundo globalizado é sim, um momento em que a automedicação se tornará uma prática, mais comum. No Brasil colonial existia os boticários, que eram os farmacêuticos da época, que tinham status aí de médicos. Médicos disponíveis pelo território eram muito poucos, havia uma escassez muito grande de médicos. Nesse cenário, então, de escassez muito grande, poucas pessoas podiam pagar por um atendimento médico e muitas se medicavam ali, de maneira meio quase que artesanal com os boticários da época. Podemos falar aí sobre as bruxas medievais. No período aí da Idade Média, as pessoas se consultavam, com as bruxas no sentido de pegar as poções, de pegar as medicações que elas produziam ali quase que de maneira clandestina, com medo de serem descobertas pela igreja, e serem queimadas. Mas é um período onde a automedicação, a medicação sem acompanhamento, de um profissional se dava. E a Segunda Guerra Mundial é um marco também muito importante pela produção da medicação em larga escala, junto com a penicilina, que vai se dar nesse contexto, ok? Do ponto de vista da literatura, fica aqui a possibilidade de vocês utilizarem um ditado popular: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse ditado popular, ele traz a ideia, de uma espécie de sabedoria popular, onde parece que todo mundo tem um pouco de conhecimento ou algo a compartilhar com o outro a respeito da automedicação, o que é, sem dúvida, uma inverdade, algo muito perigoso, Essa ideia, senso comum de que todo mundo domina a farmacologia ou a medicina. Quem domina isso são as pessoas que estudaram para isso. O restante é senso comum, é se colocar numa situação de risco. E também é possível tratar aqui, do ponto de vista da literatura, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, que é o protagonista da história, era uma pessoa hipocondríaca. Brás Cubas tinha mania de doença, obsessão por medicamentos,
e o grande, né, sonho dele era criar um emplasto Brás Cubas, uma medicação para dor, que segundo ele faria com que ele entrasse para a história, se transformando numa pessoa conhecida, né? Porém, ele morre, nós sabemos, sem alcançar a glória do emplasto. Daria para trabalhar nessa perspectiva. Da TV, eu estou sugerindo aí, né? O personagem Spencer e o personagem Dr. House, de duas séries muito conhecidas aí, que ambos são personagens aí meio hipocondríacos, com mania de doença. O Dr. House, mesmo sendo um profissional da saúde, ele é completamente viciado, né, em anfetaminas, em medicações calmantes. Então, para poder dizer que a prática da automedicação está presente até mesmo entre aqueles que são profissionais da área da saúde. Da música eu estou sugerindo aí o Elvis Presley e o Michael Jackson, dois ícones da música, né, do rock e do pop, que morreram aí vítimas de abuso de medicações, né? Ambos aí, Michael Jackson com infarto, Elvis Presley com uma overdose, ambos falecem aí como frutos do adoecimento que vem do abuso de drogas que utilizaram estimulantes, anfetaminas, calmantes durante toda uma vida. E do direito nós podemos falar do artigo 6º da Constituição de 88, que traz para a gente a ideia de que a saúde é um direito constitucional, né? Então, a partir do momento que a saúde se torna um obstáculo, há um empecilho no acesso à saúde, um grande número de pessoas passa a ter que se automedicar. Nós vamos falar disso um pouquinho adiante, mas podemos sim falar do artigo 6º da Constituição de 1988. Passando então para a próxima tela, quais são as possibilidades de teses e argumentos? Do ponto de vista da raiz histórica, nós podemos dizer que no Brasil e na América Latina existe uma cultura da automedicação que provém de uma espécie de herança cultural que nós aprendemos com os povos nativos. No caso do Brasil, o povo nativo é o indígena, mas pela América Latina como um todo, você tem vários outros povos, né? Astecas, maias, todos esses povos de alguma maneira praticavam uma medicina alternativa baseada nas ervas, nas plantas, no curandeirismo, na reza, na pagelança, tudo isso de alguma maneira era uma prática cultural da época. Porém, essa prática tinha um potencial ofensivo para a saúde infinitamente menor se a gente compara com o remédio industrializado. Porém, de alguma maneira, fica no imaginário da população como uma cultura enraizada de que todo mundo domina um pouquinho a técnica da medicina. Por isso, a ideia de que de médico e louco todo mundo tem um pouco. É como se a gente tivesse herdado esse costume aí dos nossos antepassados, dos nossos povos originários, e que hoje nós estivéssemos reproduzindo essa cultura, porém que tem, né, um potencial de risco muito grande. Podemos falar também da negligência do Estado, que vai se dar em 3 vias. A primeira grande negligência do Estado é não fiscalizar de maneira suficiente as farmácias, no que diz respeito à venda de medicações que precisam de receituário. Hoje em dia, se você tem um mínimo de conhecimento de um farmacêutico, de qualquer pessoa, você consegue comprar sem grandes dificuldades uma medicação que teoricamente precisaria da retenção do receituário, como um remédio tarja preta, calmante ou um antibiótico. Infelizmente, falta, né, eficiência do Estado, da vigilância sanitária, das prefeituras para fiscalizar as farmácias. É claro que as grandes redes acabam sendo um pouco mais visadas, mas as farmácias de pequeno e médio porte, em cidades interioranas, não há grandes dificuldades na aquisição de determinadas substâncias. Então, nós podemos dizer que o Estado ele falha nesse processo de não fiscalizar de maneira adequada as farmácias. Outra falha do Estado que vocês podem estar apontando é a precariedade do Sistema Único de Saúde. Nós vivemos num país que temos saúde pública, entretanto, a saúde pública não funciona da maneira como deveria. Há uma demora muito acentuada para que a grande massa de pessoas consiga consultas e exames através do SUS, e isso faz com que muitas se automediquem.
Como que eu quero que uma pessoa fique com a mesma dor, com o mesmo incômodo há meses, há semanas? Certamente essa pessoa vai recorrer à automedicação. Tanto que a medicação mais consumida, segundo as estatísticas no processo de automedicação, são os analgésicos, são os remédios para a dor. Isso está completamente ligado, né, a essa precariedade do SUS na garantia do acesso da população à saúde. E por fim, podemos falar do Estado na via da falta de campanha de conscientização pelo risco da automedicação. Assim como o Estado pouco tem falado sobre a questão da camisinha, mesmo no período do carnaval, assim como o Estado não tem feito grandes campanhas de estímulo à doação de sangue, assim como o Estado pouco falou sobre o cigarro eletrônico quando esses produtos estavam, né, super em alta, o Estado brasileiro pouco tem falado no sentido de alertar a população sobre os riscos da automedicação. Então tem 3 pontos aí que vocês podem estar falando do Estado. Obviamente vão escolher um ponto para aprofundar, para que não fique, né, repetitivo e superficial se você tentar falar de tudo, mas existem pelo menos 3 pontos que envolvem o Estado, tá certo, galera? Passando adiante, então, podemos dizer que existe uma falha educacional. Essa não é uma temática amplamente discutida dentro de famílias e muito menos dentro de escolas. Inclusive, diria que em algumas famílias a automedicação é até mesmo uma prática familiar, né? Onde as pessoas têm o hábito lá das garrafadas, do chás, daquela medicina meio popular, e quase sempre existe, né, a propagação disso aí de geração para geração. Então podemos dizer que tem uma questão que envolve aí, sem dúvidas, né, a automedicação dentro dos núcleos de formação do sujeito. Há um estímulo da mídia, então tem sim uma influência midiática. Durante muito tempo a mídia esteve aí, né? É gripe, benegripe, tomodoril, adoçumil, contrazia e má digestão, estomazil. Eram slogans, né, que caíram no gosto da população de certa maneira. E hoje você abre aí o Instagram, as redes sociais, tem os blogueiros, as blogueiras, fazendo propaganda de vários tipos de medicação, desde medicamentos para emagrecer até mesmo cosméticos, né? Para a pele. Mas o que funciona para o emagrecimento de um e o que funciona para a pele do outro, não necessariamente funciona para todo mundo. Então nós podemos dizer que temos sim uma mídia que estimula, né, a prática da automedicação. E também existe, por fim, uma ignorância social, que seria a cultura do imediatismo. O que seria a cultura do imediatismo? Nos venderam socialmente falando a ideia de que a automedicação é algo como uma saída para aqueles que não têm tempo. Muitas das pessoas que se automedicam o fazem porque acham que não têm tempo para poder perder um dia de trabalho, acham que não têm tempo para poder perder num dia de estudo e simplesmente vão fazendo paliativos, 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 até o momento em que podem vir a desenvolver um problema de saúde mais grave, um problema de saúde mais severo, tá certo? Então podemos dizer que na nossa sociedade imediatista, onde nós compramos o discurso, a ideia de que tempo é dinheiro, constantemente somos levados, somos bombardeados com a ideia de que a nossa produtividade está acima da nossa saúde. Essa é uma ideia, tá bom? Então são essas aí as possibilidades de argumento, né? São os pontos centrais que nós já estamos habituados a tratar. Na tela adiante tem todos os pensadores aí que nós já estamos habituados a tratar. Hegel, né, quando diz que todo processo social é histórico, caso vocês tenham selecionado a tese de raiz histórica para falar. Gilberto Dimenstein, com a ideia da cidadania de papel para falar das falhas do Estado. Durkheim, para falar de socialização primária e secundária, se você optou por falar da falha educacional. Guy Debord, Hannah Arendt e Byung-Chul Han vão funcionar aí para que vocês falem tanto da questão da influência da mídia, quanto na questão da ignorância social, tá certo? O Guy Debord e a Hannah para falar um pouquinho aí da mídia, e o Byung-Chul Han para falar dessa sociedade do cansaço que é estimulada, é carregada para colocar
a produtividade acima da própria saúde, tá certo, galera? Passando adiante, para finalizar aqui, nós temos como agente interventor o Ministério da Saúde. Ele é o responsável por essa temática. Ele precisa conscientizar a população, né, via aí as redes, nos movimentos de campanha, sobre o risco que a automedicação representa, junto ali das vigilâncias sanitárias de cada município brasileiro, fiscalizar mais fortemente as farmácias, assim como também precisa ampliar, melhorar, aprimorar o atendimento do SUS de uma maneira, né, que isso esteja mais facilitado e que menos pessoas tenham, por conseguinte, né, que se automedicar, tá certo? Esse foi o tema 13 do nosso laboratório, um tema muito tranquilo para poder ser falado, do eixo saúde e com ampla possibilidade de aparecer na prova do Enem, tá certo, galera? Forte abraço, um bom laboratório e até a próxima.